O assunto que eu escolhi para hoje é um pouquinho diferente, talvez, do que muitas vezes pensamos, quando falamos da questão de omissões e mentiras. Eu quero começar com uma leitura que vem de Efésios capítulo 4, que eu acredito que o tema que Paulo trata aqui sirva como uma base para algumas coisas que nós vamos ver na mensagem. Começando no versículo 25 de Efésios 4, Paulo disse: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no que fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, olhando para esse trecho aqui de Efésios capítulo 4, como falei, tem algumas coisas aqui que eu vou citar depois, basicamente como base de algo que estamos vendo no nosso estudo. Mas a questão que eu quero levantar aqui hoje envolve mentiras. Primeiro, colocando isso num contexto um pouco maior, que nós vivemos hoje numa sociedade em que a ideia de moralidade absoluta ou ética absoluta é algo que muitas pessoas já abandonaram faz muito tempo. Eu acredito que estudando um pouco a história e as tendências da sociedade, podemos perceber que talvez ao longo de mais ou menos um século, a tendência foi de deixar o conceito de autoridade absoluta que vem de fora, que vem de cima. Ou seja, a confiança que Deus estabelece princípios de moralidade e ética. A sociedade, deixando isso, passou para a ideia que a maioria determina o que é certo ou errado. E assim, conforme tendências e movimentos políticos, determina o que é correto ou não. Eu acredito que hoje estamos numa fase até pior ainda. Já era ruim quando era a maioria, mas eu acredito que muitos têm a ideia agora que o indivíduo decide o que é certo ou errado, e que não existe nenhum padrão, nada superior à pessoa para determinar o que é certo ou errado em questões morais e éticas. Como cristãos, nós rejeitamos completamente essas ideias, acreditando que existem, sim, princípios absolutos de moralidade e de ética, porque o nosso Criador é imutável. E a palavra que ele revelou inclui princípios eternos para nos guiar. A palavra dele que jamais passará, que é uma palavra que continua nos guiando para sempre. Entre as coisas que nós devemos rejeitar totalmente, por causa desses princípios absolutos, está a mentira. Em Provérbios capítulo 6, quando Deus falou de coisas que ele odeia ou detesta, interessante que 2 vezes ele tocou especificamente na questão de mentiras. Ele fala no versículo 17, Provérbios 6, 17, que entre essas coisas que ele odeia, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. E no versículo 19, acrescenta, testemunha falsa que profere mentiras. Então, mentiras entram na lista de coisas que Deus absolutamente detesta, odeia. Por esse motivo, o cristão deve expulsar totalmente da sua vida a prática de mentira. Acabamos de ler Efésios capítulo 4, versículo 25, que fala que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade, cada um com seu irmão. E Colossenses capítulo 3, versículo 9, ele disse também, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Talvez na nossa vida anterior, servindo ao diabo e não servindo a Cristo,
A mentira era coisa comum. No nosso mundo, no geral, a mentira é coisa comum. Alguns dizem que todo mundo mente. Outros dizem que mentirinhas às vezes são necessárias ou benéficas e procuram justificar a prática da mentira. Sabemos que em negócios é muito comum alguém tentar passar a perna com alguma mentira. E é muito comum nas pessoas do mundo. Mas não pode ser assim entre cristãos. Nós devemos tirar aquele velho homem, tirar aquela roupagem do pecado, colocar o novo homem transformado, que agora simplesmente recusa permitir a mentira como parte da sua vida. Deus odeia mentiras. Mas a pergunta que eu quero tratar hoje, responder melhor, é uma questão relacionada à mentira, mas não exatamente a mesma coisa. A pergunta que eu quero colocar é esta: omitir é a mesma coisa de mentir? Então vamos pensar sobre essa questão de omissão no mesmo contexto, pensando sobre o que a Bíblia ensina e o que nós podemos aprender da palavra do Senhor. Eu quero começar dizendo que a omissão pode ser mentira. Mas eu acho importante uma distinção aqui. Quando falamos de mentira, normalmente nós pensamos na ideia de uma declaração, uma afirmação, transmissão de informações falsas. Fala uma coisa que não é verdade, uma coisa que contraria a verdade. A questão de omissão é uma decisão de não compartilhar conhecimento. Você sabe de alguma coisa, poderia até falar, mas você decide não falar. Agora, a omissão em si não seria necessariamente errada, mas precisamos pensar um pouco sobre o motivo dessa omissão e o efeito que ela tem. A omissão pode, sim, ser uma forma de engano. E, nesse sentido, seria correto ver isso como uma forma de mentira. Por exemplo, quando se trata de alguma declaração e você fala, eu estou falando toda a história, não estou deixando fora nada, é exatamente isso que aconteceu. Mas se estiver, de fato, omitindo algumas informações, acabou de mentir. Nesse caso, dizendo que está falando tudo e deixando fora parte, é uma mentira. É desta forma que muitas pessoas mentem às autoridades do governo. Se você ganha R$2.000 por mês e você declara para o governo que ganha 1.800 para talvez diminuir o encargo de tributário, você nisso está mentindo. E assim, quando omitimos informações obrigatórias, é crime de sonegação. É uma mentira. Da mesma forma, acontece às vezes numa família. Um filho pode mentir por omissão quando surge alguma situação e os pais falam para o filho, fale para mim tudo, toda a história, tudo o que aconteceu, e o filho ainda omite alguma coisa. Desrespeita a autoridade dos pais e acaba mentindo por forma de omissão. Então, omissão pode ser mentira. Porém, nem sempre seria. Existem omissões que não têm o propósito de enganar, nem de desrespeitar autoridades. E daqui a pouco eu vou sugerir alguns exemplos disso. Porque algumas dessas omissões fazem parte da nossa vida e não envolvem falta de integridade, desonestidade ou mentira por parte da pessoa que fala. Pense, primeiro, a possibilidade de omissões de informações irrelevantes ou desnecessárias. Isso não é uma mentira, mas é uma prática super comum, até no dia a dia, e como vamos ver, até na Bíblia. Nós fazemos esse tipo de omissão diariamente. Quando nós, por exemplo, o homem chega no fim do dia do seu serviço e a mulher pergunta para ele, como foi seu dia? O que aconteceu hoje? Ela não está esperando que ele vai dar um relato detalhado de cada coisinha que aconteceu ao longo de 10 ou 12 horas que ele estava fora de casa. Ele vai falar, talvez, o dia foi normal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas uma versão muito reduzida, resumida, e vai omitir
informações. Ainda bem. Quando nós perguntamos para alguém como foi seu dia, o que aconteceu hoje, não estamos esperando um relato detalhado de cada coisinha do dia inteiro. Nesse mesmo sentido, jornalistas e outros autores necessariamente têm que escolher os fatos que acham relevantes e omitir muitas outras coisas que não têm importância dentro dos limites que eles têm de espaço ou para manter o foco nos seus trabalhos, nos seus livros. Simplesmente tem que escolher e tirar fora algumas coisas que não têm importância. Essa mesma coisa acontece na Bíblia. Eu até entrei nesse assunto no meu próprio estudo justamente por esse motivo. Encontrando críticas de autores bíblicos dizendo que esse autor omitiu para enganar ou omitiu para esconder. E assim acaba sendo uma crítica dos autores inspirados pelo Espírito Santo para revelar para nós as Escrituras. Deixe-me mostrar 2 exemplos disso. Primeiro vem numa comparação de 1 Crônicas com 2 Samuel. Estamos estudando isso, alguns de vocês participando em outro estudo comigo sobre esses livros. E tem partes, se você tiver uma Bíblia que mostra referências cruzadas, por exemplo, você pode, na leitura de 2 Samuel, encontrar várias vezes que vai dar uma citação de um capítulo inteiro paralelo em 1 Crônicas. Por exemplo, 2 Samuel capítulo 8, na minha Bíblia, diz 1 Crônicas 18. Depois, capítulo 10, fala sobre 1 Crônicas 19. E assim em diante, boa parte do conteúdo é paralela. E assim encontramos no outro livro. Porém, tem coisas que 1 Crônicas não inclui, que encontramos somente em 2 Samuel. Exemplos disso, o adultério de Davi. 2 Samuel 11 e 12, não tem nada sobre isso em 1 Crônicas. Os problemas que ele sofreu com os filhos, Amnon, que estuprou a irmã, e Absalão, que matou Amnon e depois provocou uma guerra civil em Israel. Vários capítulos de 2 Samuel, nada em 1 Crônicas. Aí vem algumas pessoas criticando a Bíblia, dizendo, porque o autor de Crônicas estava tentando esconder, não queria mostrar as falhas e pecados de Davi, e deixou fora para esconder. De jeito nenhum. O propósito de 1 Crônicas é diferente de 2 Samuel. Nós não encontramos nos livros bíblicos sempre uma afirmação. Esse livro foi escrito para tal propósito. Às vezes, sim. O Evangelho de João, talvez, por exemplo, tem isso. Mas, muitas vezes, não temos alguma coisa explícita, mas quando estudamos o livro, percebemos o propósito. Quando pensamos em quem escreveu, quando, para quem, e como que o conteúdo se encaixa naquela situação, percebemos o propósito do livro. 2 Crônicas, ou 1 Crônicas, tem o propósito de mostrar a linhagem dos reis, que Davi e seus descendentes eram legítimos reis de Israel e de Judá. E assim, levando para frente essa linhagem que, bem depois, até chegaria a Jesus Cristo. Não precisava falar sobre todos os episódios na vida de Davi. E quando Crônicas foi escrita, parece que foi escrita depois de 2 Samuel. E assim, o autor de Crônicas, olhando para isso, escrevendo, poderia bem pensar, eles já sabem da história de Davi, eles já têm acesso a isso, mas essas informações são desnecessárias para o propósito do meu livro, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, não é engano, não é de tentar esconder. Se fosse esconder, teria que arrancar várias páginas de 2 Samuel. Mas era simplesmente escrever com um propósito mais específico. Nós não devemos encontrar nisso a ideia de alguma mentira. Como falei, as informações não eram relevantes ao propósito do livro e o autor sabia que os leitores tinham acesso a essas informações de outras fontes. No mesmo sentido, nós não temos que repetir sempre as mesmas histórias sobre o que aconteceu na nossa vida ou na vida de outra pessoa do passado. Agora, outro exemplo, mais fácil ainda para compreender talvez,
seja o que nós encontramos quando chegamos no Novo Testamento, nos relatos da vida de Jesus, os livros que chamamos de evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada autor, guiado pelo Espírito Santo, e incluiu as coisas relevantes ao seu propósito. Mateus focou muito a questão de mostrar cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Lucas queria colocar as coisas em ordem, talvez como parte da defesa de Paulo quando ele chegou a Roma. Marcos queria mostrar mais para as pessoas que não conheciam nada das escrituras do Antigo Testamento quem era Jesus. João apresentou as evidências para mostrar a divindade de Jesus, provavelmente escrito mais para o fim do primeiro século, defendendo já contra algumas doutrinas que estavam surgindo. Mas nenhum deles escreveu tudo, e todos eles têm omissões. Tem coisas em Mateus que não encontram nos outros, tem coisas em Marcos, Lucas e João que não encontram nos outros, porque cada um tem um propósito, cada um usou as informações relevantes para seu propósito. E fazendo isso, nenhum deles escreveu tudo. Olha o que o próprio João disse, chegando no fim do livro dele. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Ele diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. De fato, João trabalhou em todo o período do ministério de Jesus, até a morte de Jesus, citou apenas 7 milagres de Jesus. Sabemos que Jesus realizou muitos outros, mas ele falou de 7. Agora, capítulo 21, o último versículo do Evangelho de João, versículo 25 diz, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Omissões? Com certeza. E muitas coisas que foram deixadas fora desses relatos. Mas as informações relevantes e necessárias, eles incluíram. A omissão de informações irrelevantes ou desnecessárias não é mentira. Agora vamos ver outro aspecto de omissões. Já parou para pensar que pode ser errado não omitir, em alguns casos? Muito longe de declarar que todas as omissões são pecados e mentiras, às vezes, falar seria o pecado. Existem omissões que nós devemos fazer, coisas que nós não devemos falar, nunca. Exemplos disso. Nós devemos omitir informações inapropriadas. Eu acho que todos nós conhecemos pessoas que a expressão que usamos às vezes é que a pessoa perdeu seus filtros ou não tem filtros. A ideia é que tudo que passa pela cabeça da pessoa sai pela boca. E não tem nenhum filtro para dizer, não, guarde isso para si e não fala para todo mundo. Às vezes são crianças que podem deixar os pais envergonhados. Às vezes são pessoas com mal de Alzheimer, que realmente perdem a capacidade de distinguir e discernir e filtrar, e acabam falando coisas que deixam as outras pessoas constrangidas, talvez coisas particulares ou íntimas, que acabam saindo quando não deviam. Em outro sentido, Paulo disse que alguns pecados são tão vergonhosos que não devem ser nem descritos. Ele disse em Efésios 5, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. E realmente tem algumas práticas, alguns pecados que talvez nós acabamos sabendo alguma coisa, mas seria vergonhoso compartilhar esse conhecimento e falar com outras pessoas. Nós devemos manter nossos filtros em ordem e evitar qualquer conversa indecente. Na leitura que eu já fiz em Efésios 4, ele fala, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja,
A revista atualizada usa a palavra torpe. Mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não devemos usar palavras sujas, devemos falar apenas as coisas edificantes conforme a necessidade. Muitas palavras perdidas, desnecessárias, que devemos simplesmente evitar. Também nós devemos omitir informações maldosas. Fofoca não é apenas espalhar mentiras. Nesse caso, obviamente, seria uma coisa errada. Mas também pode ser espalhar informações verdadeiras por motivos maldosos. Talvez aquela pessoa realmente disse ou fez tal coisa. Mas qual é o seu motivo em repetir isso para outra pessoa? Agiu conforme as escrituras ensinam para lidar com o problema ou decidiu aumentar o problema divulgando notícias para outras pessoas? Às vezes, a única maneira de ser correto é omitir, não falar o que sabemos. E a insistência em falar pode causar terríveis estragos até na vida de várias pessoas. Quando pensamos nesse sentido, provavelmente você já ouviu pessoas se gabando, dizendo que eu sou muito sincero. Na verdade, deveriam dizer, eu sou muito cruel e maldoso. Porque essas pessoas usam a suposta sinceridade para justificar palavras maldosas e cruéis que usam. Olha o que diz Provérbios capítulo 11. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Ele não está falando aqui de esconder pecado para evitar que seja corrigido, mas muitas vezes o pecado já foi corrigido e tem pessoas que ainda querem falar. Querem continuar divulgando a notícia para outras pessoas, nunca permitindo que aquela outra pessoa arrependida continue a sua vida deixando aquilo para trás. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, usa uma outra palavra interessante nesse sentido. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, o versículo 1. Pedro falando sobre o que nós devemos fazer em nosso serviço ao Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Maledicência é de falar mal, difamar. E ele diz aqui que nós devemos tirar isso completamente da nossa vida. É um problemão para algumas pessoas. Até para algumas pessoas, mesmo depois de se batizarem, continua sendo um problemão. A pessoa ouve alguma coisa, sabe de alguma coisa e vai correndo para falar para outras pessoas. Vai espalhando notícias para todo mundo. E depois, impossível completamente consertar os danos causados por isso. Tem situações em que nós devemos omitir, devemos ficar calados. Então, concluindo, algumas observações sobre mentiras e omissões. Se o próprio Deus nos orienta a ficar quietos em algumas situações, nós não podemos tratar todas as omissões como mentiras. Obviamente, tem mentiras, mas também tem omissões boas. Em muitas situações, pecamos por falar. E faríamos melhor simplesmente ficando de boca fechada. Porém, eu quero deixar uma coisa aqui clara. Uma vez que aprendemos que omissão nem sempre constitui mentira, não devemos agora imaginar que temos justificação para omitir quando a intenção é de enganar e mentir. Temos que examinar bem o propósito do que estamos fazendo, a nossa intenção. E temos que examinar bem a maneira de comunicar, para ter certeza que não estamos falando nenhuma mentira. Em algumas situações, podemos ou até devemos recusar divulgar algumas informações, mas nem sempre temos esta opção. Por exemplo, se eu perguntar para você quanto você pagou para comprar uma geladeira, ou carro, ou casa, você tem todo o direito, e até eu acredito que a melhor resposta que você pode dar para mim é de simplesmente falar, não é da sua conta.
É uma pergunta inapropriada, uma pergunta que eu nem tenho direito de fazer na maioria das circunstâncias. Agora, quando a Receita Federal pergunta quanto você pagou para comprar aquele carro ou aquela casa, você não tem essa opção. Você tem uma obrigação de responder. E assim nós devemos entender a diferença de situações em que podemos ou até devemos recusar informações e outras circunstâncias em que não temos esta opção. Filhos precisam respeitar os pais. E quando os pais falam, fale para mim o que aconteceu. Não vai se escondendo na ideia de omissão, pode não ser mentira. Naquele caso, precisa falar. Que todos nós sejamos honestos. Precisamos examinar bem nossos motivos, nosso procedimento, para sermos sempre pessoas íntegras e honestas. Porque nós devemos lembrar que servimos e imitamos um Deus que nunca mente. Em Tito, capítulo 1, versículo 2, Paulo, começando essa carta para Tito, comenta sobre o caráter do Senhor, quando diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Deus que não pode mentir fez uma promessa e vai cumprir a sua promessa. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Novamente, nós confiamos que Deus vai cumprir as promessas, porque Deus nunca mente. E se nós somos seguidores, imitadores do Senhor, nós devemos demonstrar a mesma honestidade. Às vezes alguém fala que honestidade é a melhor opção, o melhor caminho. Não é para o cristão. Não é o melhor caminho, como se tivesse alguma escolha. É o único caminho. E para todos nós, honestidade deve fazer parte do nosso caráter como imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tomar o tempo de ouvir esta mensagem. Espero que ajude em distinguir entre omissões e mentiras e quando omissões podem ou não podem ser mentiras. Mas principalmente, espero que incentive cada um a viver na integridade, na honestidade, para ser respeitado diante de todos ao nosso redor, na própria família, no serviço, na igreja e principalmente que Deus possa ver a integridade da nossa vida. Que Deus abençoe cada um nessa busca de viver conforme a vontade do nosso Senhor e Salvador.